Olá, pessoal! Vamos para a nossa primeira aula do curso Geometria Euclidiana Plana, Retas e Ângulos. Para começar, nós vamos indefinir alguns termos, o termo ponto e reta. Então, estes termos, ponto e reta, eles são termos indefinidos. Nós não iremos definir o que é um ponto e uma reta por enquanto. E o plano? O plano ele é um conjunto onde os pontos são seus elementos e as retas são seus subconjuntos. Aqui embaixo eu denotei uma denotação matemática, o conjunto, um conjunto P, conjunto do plano. É muito importante para este nosso curso que você saiba ler a denotação matemática, a denotação de conjuntos, os símbolos variados que existem, para você ler e escrever de uma forma matemática quando necessário. Caso você tenha alguma dificuldade ou não saiba reconhecer estes símbolos, essa denotação matemática, escreva para a gente, deixe aí nos comentários, que nós iremos fazer uma aula somente sobre este assunto. Então aqui eu escrevi o quê? P é igual ao conjunto dos elementos A, B, C, D, E, etc. Né? Quer dizer que P, né, o plano P, é igual ao conjunto dos pontos A, B, C, D e assim vai. E as retas? Aqui eu coloquei alguns exemplos de reta. Por exemplo, uma reta R que poderia ser denotada pelo conjunto dos pontos A, B mais algum ponto. Uma reta S que seria um conjunto dos pontos B, C e assim vai sucessivamente, ok? Então aqui nós vimos dois termos sem definição, um ponto e uma reta, e a definição de um plano, que é um conjunto onde os pontos são seus elementos e a reta seus subconjuntos. Vamos continuar. Vamos falar sobre os postulados de incidência. Primeiramente, o que é um postulado? Um postulado ou um axioma é tudo aquilo que nós teremos como verdade, ou seja, nós não precisaremos demonstrar ou comprovar um postulado, um axioma. Eles simplesmente são verdade e pronto. Os nossos três primeiros postulados são chamados postulados de incidência. São eles: postulado número 1. Dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Postulado 2. Em qualquer reta estão no mínimo dois pontos distintos. Postulado 3. Existem pelo menos três pontos distintos não colineares. Vamos estudar cada um destes três postulados? Então, postulado número 1. Dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Então, o que quer dizer aqui? Dados dois pontos distintos, ou seja, diferentes, é muito importante isso, são dois pontos diferentes, existe uma única, isso aqui também é muito importante, existe uma única reta que os contém. Ou seja, o que quer dizer? Se eu tiver dois pontos diferentes, seja aqui o ponto A e o ponto B, existe uma única reta que passa por eles, por A e por B. Não existe outra reta que passe por A e por B ao mesmo tempo que não seja essa daqui, que está representada aí no desenho, certo? Aqui embaixo eu coloquei esse postulado escrito de uma forma matemática. E para facilitar um pouco, eu estou colocando aqui como se lê. Então vamos lá. Se existe A e B com A diferente de B, então existe um único R, tal que R contém A e R contém B, certo? É isso que está dizendo o postulado. Se existe um ponto A e um ponto B diferentes, então existe uma única reta R que contém o ponto A e que contém o ponto B, certo? E aqui embaixo eu coloquei um exemplo desse postulado. Dados os pontos A e B distintos, né, dois pontos, e se eu tiver aqui duas retas R e S, sendo que R é uma reta que tem o ponto A, B, C e alguns outros pontos,
E a reta S, eu só sei que ela tem o ponto A, B e outros pontos, então necessariamente a reta R é igual à reta S. Por quê? Porque a gente vê que os pontos A e B, elas estão na reta R e elas também estão na reta S. Ou seja, o postulado 1 diz que existe uma única reta que contém esses dois pontos. Então, se a reta R contém o A e o B e a reta S contém o A e o B também, então elas necessariamente são a mesma reta, porque existe uma única reta, não existem duas retas, mas ela é única. Então, R é igual a S, ok? Postulado número 1, então, dois pontos distintos, existe uma única reta que passa por eles, que os contém, né? Ok? Postulado número 2. Em qualquer reta estão no mínimo dois pontos distintos. Então, postulado número 2, ele vai falar que se você tem uma reta, então nessa reta existem pelo menos dois pontos diferentes, certo? E aqui nos é dada uma definição. Pontos de uma mesma reta são chamados pontos colineares. Então, ou seja, o ponto A e o ponto B aqui eles são colineares porque eles estão na mesma reta. Aqui eu escrevi o postulado de uma maneira matemática, ou seja, dado R, existe um A e B, tal que A é diferente de B e A pertence a R e B pertence a R. Ou seja, se eu tiver uma reta R, existe um ponto A e um ponto B que são diferentes e os ambos pertencem a esta reta, perdão. Qual que é a diferença do postulado 1 para o postulado 2? A gente vê que no postulado 1, ele parte o quê? Ele dá dois pontos, e aí ele fala que então nós temos uma única reta. Ele dá dois pontos e traz uma reta. O postulado 2, ele é o inverso. Ele dá uma reta e fala que nela existem dois pontos, ok? E postulado número 3? Postulado número 3 diz: existem pelo menos três pontos distintos não colineares. Ou seja, o que são não colineares? São pontos que não estão numa mesma reta. Existem pelo menos três pontos distintos que não estão numa mesma reta. Então, eu representei aqui o A, o B numa mesma reta e o C fora desta reta. São três pontos não colineares. Escrito de forma matemática, existe um A diferente de B, que é diferente de C, e R, tal que R contém A, R contém B e R não contém C, certo? Então, R não contém C, por isso eles são não colineares. Se o C estivesse nesta reta, então o A, o B e o C, eles ainda poderiam ser distintos, mas seriam colineares. Só que vamos supor que eu coloque o ponto C aqui, necessariamente pelo postulado 3, deveria haver um outro ponto, seja D ou qualquer letra, que estivesse fora desta reta. Porque existe pelo menos três pontos distintos não colineares. Isso é o que o postulado 3 está nos falando, ok? Aqui por este desenho, resgatando o postulado número 1, que diz assim: dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Então, neste desenho, a gente vê que existe uma única reta que passa por AC e existe uma única reta que passa por CB. E essas retas elas são todas distintas. Por quê? A reta que passa por AB não é a mesma que passa por AC, porque ela é única, certo? E porque esses pontos eles são distintos também. Porque se C eles são não colineares. A gente vai ver isso posteriormente. Porque se C fosse colinear, então a reta que passa por AC seria a mesma reta que passa por AB, porque são colineares. Ok? Pessoal, essa é a nossa aula de hoje sobre os postulados de incidência. Nós iremos dar continuidade nas próximas aulas, desenvolvendo estes assuntos e aplicando esses postulados, resolvendo e explicando alguns teoremas e definições. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários.
Curta, compartilhe esta aula e até a próxima.